Graças e paz. Tenho uma notícia muito importante para dar hoje. Jesus está aqui. É importante ou não é? Amém, foi fraco. Jesus está aqui? Amém. Glória a Deus. Isso é que vale. Poderia estar lotado. Poderia ter 2.000 pessoas. Mas o que vale é a presença de Jesus. De tantas coisas que a gente tem que pedir ao Senhor quando a gente vem a um culto, ou a uma oração, ou a leitura da Bíblia, um encontro com irmãos, Jesus está. Isso é que a gente tem que esperar, ansiar, sentir a presença dEle, não pelo que dizem, mas pelo que eu vivencio. Jesus está aqui. Falando em Jesus está aqui, Lucas capítulo 22, versículo 54. Glória a Deus. Lucas 22, 54. Glória a Deus. Encontrar todo mundo achar. Diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Prenderam Jesus, não é? Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Só aqui. Creio que todos já conhecem essa história, mas precisamos vivê-la. Quem passou por essa situação não foi só Pedro. Todos nós, em algum momento, ou quem sabe, em vários momentos da nossa vida cristã, passamos por isso. No momento onde nós achamos que acabou. A igreja, estão falando por aí que a igreja já não é mais a mesma como antes, que Jesus já não faz mais como fazia antigamente. Eu já reportei isso aqui para vocês várias vezes, porque infelizmente continuam falando isso. Não somente não cristãos, não crentes, mas infelizmente muitos crentes estão decepcionados, desapontados, e estão até, de certa forma, sem saber o que fazer, porque na sua vida, na sua caminhada, muitos estão achando que encerrou e que não tem muito mais o que ser feito. Jesus começou o ministério dele, falando aqui dos evangelhos, mas no último ano começou a história, começou a se falar de que queriam prender Jesus, de que o que ele estava fazendo não estava satisfazendo os religiosos da época, não estava satisfazendo os dominadores, que eram os romanos, já estava tendo alguns confrontos, por mais que tenha crescido o ministério de Jesus, vamos dizer assim, por mais que tenha crescido a igreja naqueles tempos, as dificuldades estavam crescendo. A multidão acompanhava Jesus, os milagres aconteciam, os sinais, as maravilhas. Obrigado. Mas havia uma reação
A reação do povo, na sua maioria, era benéfica, era boa. Jesus era aceito, os discípulos eram aceitos. Aqui no último ano, já apóstolos, né, já encaminhando ali para uma grande pregação das boas novas. Mas, por outro lado, havia uma reação contrária. E essa reação contrária era mais forte, apesar de ser menor, era mais forte do que a reação a favor. E vivemos isso nos dias de hoje, enquanto que a maioria, vamos dizer assim, do Brasil é cristã, sendo evangélicos e católicos, mais de 50%. A religião oficial, né, do país é a católica, então é cristão. Mas uma minoria tem uma reação contrária ao Evangelho. Uma minoria mais ainda, que chamamos de radicais, combate. Uma ou outra porcentagem, tanto faz, tanto fez, eles têm a religião deles, eu tenho a minha, e aceita, convive sem problema nenhum. Mas uma minoria, bem minoria mesmo, tem um combate, tem um confronto. E aqui, na época de Jesus, não era diferente. Uma minoria dos religiosos combatiam a Jesus e o que Jesus pregava, e isso foi se acirrando, a tal ponto de tramarem prender Jesus por várias situações, até que, por fim, onde Jesus entendeu que era a hora dele, ele se deixou ser preso. Ele não foi preso, ele se deixou ser preso. Tem até aquela situação onde procuraram Jesus, Jesus sumiu. Então, se ele, nesse momento, foi preso, é porque ele deixou ser preso. E no momento de ser preso, o próprio Pedro pegou da espada e tentou defendê-lo, machucou lá um soldado, e Jesus resolveu o problema, dizendo, olha, é a minha hora. Mas quem seguia Jesus ficou pensando, e agora? O povo sabia do rigor dos romanos e também sabiam do rigor dos religiosos da religião judaica. Aqueles que estavam incomodados com a pregação de Jesus. Então, quando os discípulos viram Jesus sendo preso, já era, acabou. Tanto que aqui no relato, no final, só se ouve falar de Pedro. Porque todos os outros, a grande maioria, foi embora, dissipou, foi para casa, se escondeu. Alguns outros discípulos ficaram reunidos, né, com Maria, com Madalena, ali, um grupo, ficaram reunidos, mas longe de Jesus. Só o intrépido Pedro é que foi seguindo Jesus. E nós temos nessas reações trazido essas ideias de que a igreja não é mais a mesma, de que não vale mais a pena, e por conta disso, muitos cristãos, muitos crentes, têm se distanciado da igreja. Se distanciado até num ponto assim, de eu não ser preso, de eu não morrer, o que vamos fazer, vai ficar ali meio que na encolha. Anda na rua e ninguém sabe que é crente, só é crente quando vai para a igreja. Não porque tenha vergonha, mas pelo que se ouve, não sabe o que fazer. E Deus quer nos alertar hoje sobre essas reações contrárias. Nós devemos ser imitadores de Cristo. E quando chegou a hora, Jesus, o Cristo, enfrentou a reação contrária. Não com violência, não com polêmica, não com discussão. Ele deixou fluir no Espírito Santo. Então, entra aqui, mais uma vez, as orientações que Deus tem nos dado para discernirmos aquilo que o Espírito Santo diz para nós. Se é para ficar em casa, se é para ir para a rua, ou se é para ficar pertinho de Jesus.
E eu tenho a certeza que que o Espírito Santo não vai dizer, fica em casa. Eu tenho certeza disso. Eu também tenho certeza que o Espírito Santo não vai dizer assim, vai para a rua, mas ninguém precisa saber que você é crente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai falar isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dizer, continua perto da igreja, seja o que for que esteja acontecendo, seja a consequência que possa ter, o melhor lugar que você deve estar é perto de Jesus. Porque mesmo preso, Jesus tinha um controle. Amém? Mesmo preso, ele vai ter sempre o controle de todas as coisas. Então, se ele deixar, se ele permitir, ou se ele quiser, nós vamos ser presos ou não. Fato é, ele vai nos livrar. Se for preciso livrar. E aqui está Pedro seguindo Jesus, vendo que Jesus estava perto. Ele foi trépido, foi corajoso. Mas ele deu um de agente secreto. Aí é que está a questão. Está perto da igreja, mas escondido. Está perto da situação difícil, mas escondido. Mas a Bíblia diz que nós somos rodeados com uma nuvem de testemunhas. Humanamente, nós podemos nos esconder. Mas do mundo espiritual, não tem como se esconder. Não tem. Estava vendo essa semana um pedacinho daquele seriado da TV, dos Reis. Né? Eu não tenho o hábito de ver, mas minha irmã estava lá. Eu botei no Reis para ela ver. Né? E aí mostrou a história de Saul, de Davi, e momentos onde o Saul vai consultar lá uma pessoa. Ele estava desesperado, mais desesperado ficou ainda. Só que nós entendemos que Saul não tinha o espírito. Saul não tinha intrepidez. Naquele momento, tempos atrás ele teve, mas naquele momento ele não tinha. Então ele foi buscar, havia uma guerra, havia um combate. Ao invés de estar perto de Jesus, ele foi procurar outras coisas. Resultado, se estava ruim, ficou pior ainda, porque ele perdeu a guerra, acabou morrendo. Não é isso que Jesus quer. Ele não planeja isso para nós. Mas ele quer que a gente esteja seguindo a ele. Não que a gente vá ter que fazer o que ele faz. Não. Ele não vai deixar a gente subir na cruz. Porque a cruz é dele. Ele já fez o que tinha que ser feito na cruz, definitivamente. Que é morrer e ressuscitar uma nova criatura. Ele já fez isso por nós. Nós pagamos sim um preço. Nós carregamos uma cruz. É diferente de subir na cruz e morrer. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Então, carregar. São os sacrifícios, as dificuldades, as lutas, as batalhas. Né? Isso aí nós vamos ter como cristão. E aqui Pedro, voltando nele, nós vemos que ele está ali perto de Jesus, vendo que as coisas estão acontecendo com ele, e diz aqui o texto que foi para uma praça, acenderam um fogo no meio do pátio. E ali rodeou muitas pessoas. Lembrando que era perto da Páscoa, estava lotada Jerusalém. Então tinha muita gente na rua. E mais ainda porque prenderam um tal rabi, um tal mestre, um tumulto. Aí acenderam uma fogueira ali para aquecer talvez do frio. E Pedro se aproximou do fogo, mas para ficar observando. E naquele momento ali, né, nós lemos que uma pessoa o viu, olhou para ele e disse, olha, você é crente. E ele que respondeu, não conheço Jesus. Então esse é o alerta que Deus quer nos dar para hoje. Porque essas pressões que vêm sobre nós,
e que em alguns momentos nós achamos que não vai ter mais jeito, não tem mais solução, Jesus está preso, Jesus está longe, Jesus não pode fazer nada por mim, a igreja não pode fazer nada por mim, a igreja não pode me ajudar, o pastor, o apóstolo não pode fazer nada pelo meu problema. Nós vamos ser impulsionados a procurar um fogo, algo que aqueça os nossos corações. Porque quando nós estamos nesses momentos frágeis, quando nós estamos nesses momentos de luta acirrada, de batalha, né, onde o inimigo vem confrontando, as pessoas vão dizendo: cadê o teu Deus? Você ora, você não é curado, você jejua, o teu problema não é resolvido. A gente escuta isso de um jeito ou de outro. Vocês sabem que existe uma coisa chamada mensagem subliminar. No comercial de TV, comum, simples, nós podemos ser influenciados de tal forma, dizendo assim: aquele lá do comercial que não é crente consegue o que quer e eu não consigo. Isso vem como uma seta, a Bíblia chama disso, uma flecha, porque nós estamos fracos emocionalmente, fisicamente, estamos exaustos na nossa mente, que a gente não consegue pensar direito, então nós somos vulneráveis a esses tipos de flechas, esses tipos de influências que vão dizer assim para mim: já era, acabou. E esse sentimento de que Jesus está longe, a igreja está longe, os pastores estão longe, né, tudo está longe, eu sinto frio. E a tendência nossa, humana, é procurar algo que nos aqueça. Foi isso que Pedro fez. Pedro não queria ficar junto da multidão. Pedro não queria ficar próximo das pessoas. Ali ele estava tão aflito, tão agoniado, porque a pessoa que naquele momento ele mais amava estava sendo preso e poderia morrer. Então, esse frio da alma dele fez ele procurar, vamos dizer, simbolicamente, né, algo que o aquecesse, mas que, ao mesmo tempo, não tirasse o olho do que estava acontecendo com Jesus. E o alerta de Deus é sobre isso. Você está perto de quem? Olha o que Deus nos mostrou aqui em Salmo 1, que você conhece, de cor e salteado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Diga aí comigo: nem se assenta na roda dos zombadores. Quando Pedro se aproximou daquela fogueira para se aquecer, ele se assentou na roda dos zombadores. E o que ele estava ouvindo, as conversas, os falatórios, e prenderam Jesus, e daqui a pouco vão prender os seus seguidores, e vão matar Jesus. Olha, ele é falso, ele é fraco, ele é enganador, ele pede dinheiro do povo, ele se dá bem, ele esconde. Olha, ele tem uma amante, Madalena é amante. Ele deve ter ouvido ali um monte de coisa que esmoreceu a fé dele, mais ainda do que já estava, porque ele já estava vulnerável. Ele escutou conselhos de ímpios, enquanto os outros discípulos, eu acredito, estavam juntos, conversando o que vai ser feito, como vai ser feito. Ele, sim, teve a boa intenção de acompanhar Jesus, quem sabe ele ajuda, mas essa ideia, na boa intenção dele, levou para um grupo de zombadores, grupo de ímpios, que estava ali só para ver o final de Jesus. Sabia que tem gente que torce para que igrejas fechem? Tem. Não é só incrédulo, não. Crentes também. Porque quando não concorda com aquele ministério, não concorda com aquele pastor,
A gente estava até brincando essa semana, né? É a oração ao contrário. Tem crente que, não sei para que essa igreja aí faz essas coisas, isso não é de Deus, isso é do diabo. Então, tem essas coisas que nós ouvimos que vai denegrindo a imagem. E se você está fraquejado, já está vulnerável, é mesmo, Jesus fez isso, será mesmo? Porque essa história de Madalena existe, tá? Na história da igreja primitiva para cá, existe a história de que Madalena era amante de Jesus. Existe até, rolando por aí, um livro chamado Evangelho segundo Maria Madalena. Existem livros por aí, acreditem ou não. Não está na Bíblia, então para mim não é inspirado por Deus. Mas existem essas conversas. Então, no nosso dia a dia, no trabalho, no vizinho, no mercado, não sei o quê, no ônibus, nós vamos escutar coisas. E essas coisas que nós vamos escutar vão nos influenciar. Aí quando alguém perguntar, você é um deles? O que Pedro respondeu? Nem conheço. Porque ele ficou com medo. Esse é o alerta que Jesus quer nos dar hoje. Porque quando nós negamos a Cristo, nós amarramos os braços, as mãos de Deus. Porque Deus, ele é tão amoroso que ele não faz nada se nós não quisermos. Ele tem um compromisso de aliança. Quem quiser vir após mim. Então, se eu digo que eu não conheço, não sei quem não estou junto, não é o meu Deus, não é o meu Senhor, aí Deus fica na dele. Ele não vai nos obrigar a segui-lo, ele não vai nos obrigar que nós declaremos alguma coisa. Ele fica na dele. Então, irmãos, que nós tenhamos esse cuidado. Você vê que Pedro depois foi aumentando. Você anda como ele? Não, não ando não. Você se veste como ele? Não, 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 não. Você, não, estou longe, não. Até que o galo cantou. E no que o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus já tinha profetizado. Você vai me negar 3 vezes. Nesse momento, ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Diz o texto aqui, né? Isso quer dizer que mesmo Pedro negando, Jesus estava fitando nele. Jesus estava olhando para ele. Isso nos mostra que, independente das nossas atitudes, das nossas reações, ele continua conosco, mesmo que eu o esteja negando. Mas o fato é que agora Jesus estava longe, Jesus não podia protegê-lo. Lá no monte, Jesus falou, Pedro, calma aí que eu vou resolver esse problema. E botou a orelha do cara no lugar, o sangue parou, e Pedro não foi preso. Que Pedro podia morrer primeiro do que Jesus. Ali, Jesus ainda foi para um julgamento, chamou acusação, chamou testemunhas, mas Pedro arrancou a orelha do camarada, do tal do Malco. Flagrante, preso na hora, e se matou um soldado, feriu um soldado, era morto na hora. Mas Jesus resolveu o problema dele porque estava pertinho. E nesse momento, Pedro não negou a Jesus, muito pelo contrário, defendeu. Mas aqui estava longe. Aí Jesus só olhou, não pôde fazer nada. Então, frisemos nisso. Quem está ao nosso redor? Como que eu estou me aquecendo desse mundo vil? Quando a minha alma está com frio, para onde eu vou? Quem está à minha volta? Então, é muito crucial nesses tempos que nós estejamos meditando sobre isso, porque disso depende a nossa salvação.
Estamos vivendo aí 80, 90, 100 anos. Isso é material, é físico. Mas o que importa é a alma. Depois disso, Jesus, ali foi preso, maltratado, subiu à cruz, morreu. E cadê Pedro? Cadê Pedro? Se remoendo, sofrendo, magoado, eu neguei meu Senhor, por isso ele foi preso. Ele devia estar ali numa situação, sabe, como eu decepcionei a pessoa que eu mais amo. Eu traí a pessoa que eu mais amo. Então vai aí uma sensação aí de depressão, de tudo que é ruim estava acontecendo com Pedro. Tanto que dias depois ele já estava lá no barco pescando. Que para Pedro acabou a vida cristã. Acabou. Não tinha mais o que fazer. Ele voltou para a vida dele de antes. Só que a vida dele nunca mais seria como antes. Porque a vida dele antes, sem conhecer Jesus, era trabalho, família, ele era casado. Era casado, não é? Era casado, tinha sogra que ficou doente, curada. E estava seguindo a vida dele como um judeu, como um religioso, indo aos sábados, fazendo as festas, trabalhando, pagando imposto, comprando, se divertindo. Só que depois que ele conheceu Jesus e ficou sem Jesus, não tem mais. Depois que você prova uma coisa boa e não tem, sente falta. Nós tivemos a pandemia aí para provar isso para nós. Quanto que nós prezamos a nossa liberdade. Sair a hora que quer de casa, ir para o lugar que quiser, conversar com quem quiser. Quanto que nós desejamos fazer aquilo de novo. E fazíamos, com receio de pegar o tal Covid. Até com família, não podia abraçar, não podia chegar perto. Me prenderam dentro de casa, arrancaram a chave e não podia sair, não. Saísse, o agente secreto avisava lá o quartel-general e vinha bronca em cima. Botou sentinela. Não pode. Olha lá, entendeu? Então, Pedro nunca mais seria o mesmo. Assim como aquele que uma vez aceitou a Jesus como Salvador, provou do seu amor, provou da sua bênção, das maravilhas, das curas, das libertações, se afastar de Jesus, isto é, desviar do caminho, diz a Bíblia que é a pior pessoa que pode ter no mundo. Pior. Porque não vai ficar nem bem no mundo e nem bem na igreja. Vai ficar sofrendo. E Pedro estava assim, desistiu. Mas diga aí, tem um porém. Jesus não desistiu dele. Estava lá trabalhando. Amigos, pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada. Está ruim o negócio. Está crise, o país está ruim. Ontem lançaram um decreto aí. Olha, o negócio está feio, não tem solução nenhuma. Aí Jesus fala, lança a rede do lado direito. Nós somos profissionais, eu sei o que eu faço na minha vida. Lança. O que te custa voltar a ouvir a voz de Jesus? Lançaram, pegaram, olharam direito e é Jesus. Quem é que teve a primeira atitude? Pedro. Mergulhou. Diz que estava nu. Naquele tempo, o nu era uma sunguinha, uma cueca, alguma coisa assim. Não era nu como nós entendemos hoje de nu. Ele estava com roupas íntimas, ou estava pescando, devia estar com uma sunga, vamos dizer assim, um short. Mas ele mergulhou como estava. Decepcionado, fragilizado, se sentindo traidor, se sentindo negador, sem todos os sentimentos. Quando ele entendeu que era Jesus, falando com eles, Pedro foi de encontro a eles. Talvez até pronto para receber uma bronca,
pronto para ser chamado a uma advertência, pronto para... Mas Jesus falou, tem aqui, senta aí perto do fogo. Só que agora é outro fogo. Tem pão, tem peixe. Se aquece aqui, Pedro. Então tem fogo e fogo. Tem fogo dos escarnecedores, dos zombadores, mas também tem o fogo que aquece a alma mesmo, que é oferecida pelo Senhor Jesus. Pedro come, se alimenta. Nós não sabemos quanto tempo Jesus ficou conversando com Pedro. O fato é que Jesus mostrou para Pedro que, olha, eu sei que você pode errar, eu sei que você vai errar, mas eu conheço o seu coração. E você tem a oportunidade agora de fazer diferente. Você quer apacentar as minhas ovelhas? Quer apacentar meus cordeirinhos? Você ama mesmo? Amo, Senhor, tu sabes. Jesus, ele vai estar sempre pronto, independente do que eu tenha feito até aqui. Porque Jesus não olha para trás. Jesus olha hoje. Hoje você está no fogo dos zombadores? Ou você está querendo, pelo menos, nadando até o fogo do Espírito Santo? Se você faz isso, o sangue de Jesus limpa todo o pecado e te dá uma nova chance a partir de agora. Vamos ter uma nova caminhada, Pedro? Vamos ter. Mas Jesus, tu morreu. Não, morri não. Eles dizem que eu morri. Mas enquanto meu corpo estava morto, eu fui lá no fundo. Peguei a chave da morte, peguei a chave do inferno. Agora eu tenho domínio sobre todas as coisas. E você, Pedro, e você que está aqui sentado, você que está aí na internet, está dando continuidade àquilo que Jesus veio fazer na terra. Só busque do Senhor, Senhor, que fogo é esse que está chegando? Que conselho é esse? Que flecha é essa? Que seta é essa? Que mensagem subliminar é essa? O que está acontecendo? É do zombador ou é do Espírito Santo? É daquele que está buscando a Deus ou é daquele que está falando mal da igreja? Muito cuidado com as pregações de internet. Muito cuidado com tudo que vem a fluir. Amém? É só um toquezinho assim para a gente entender que a influência vem, mas se eu estiver no fogo certo, a influência vai ser positiva. E vocês sabem que Pedro, ele fez mais sinais, vamos dizer assim, do que o próprio Jesus. A primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas. Primeira. E depois ele foi tratando aquelas pessoas. O primeiro não judeu foi Pedro que pregou. Ele fez coisas extraordinárias. Exemplo para nós. Então, os erros do passado não justificam um destino no futuro que não é perto de Deus. Não justifica. O nosso Deus hoje, ele quer mudar o nosso destino para que a gente identifique qual o fogo. Se for de zombador, é melhor ficar no frio sozinho. Melhor ficar no frio, porque pelo menos vai ser só com os meus pensamentos, com o meu coração, com as minhas ideias, com os meus conceitos, com os meus preconceitos. Não vou ter influência externa. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos agora, sabendo que Tu és um Deus bondoso, um Deus extraordinário, um Deus que tem prazer de estar perto do Teu povo. Aqui os Teus filhos procuram estar na Tua presença.